E aí, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês que está mudando a minha vida. E continua mudando, né? E o que eu gostaria de compartilhar com vocês simplesmente é a intenção e o foco de viver no agora. Não de uma maneira irresponsável, sabe? Só para bagunçar essas coisas. Não, 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 não. O que eu quero dizer é que, tipo, o ontem já era, o amanhã ainda tá por vir, a gente nem sabe se vem, né? E só existe o agora. Esse momento que eu estou conversando com a câmera, estou conversando com vocês. E, tipo assim, o que eu comecei a fazer? Por que eu comecei a fazer isso? Bom, eu assisto também, eu acompanho bastante pessoas no YouTube, né? Já li livros um pouco sobre o assunto, né? Mas na época, sabe, acho que não foi o meu momento, realmente. Não sei se caiu a ficha, se eu não entendi direito, né? Mas, vamos dizer, de uns 2 meses para cá, eu assisti um outro vídeo e aí caiu a ficha, né? Falei, puta, é verdade, né? Porque esses últimos 5 anos, bom, é assunto para outro vídeo, né? Mas eu tenho passado por muito perrengue, sabe? Emocional. E muita coisa aconteceu na minha vida. Enfim. Mas essas coisas que estão acontecendo na minha vida, logicamente que me ajudaram demais, né? Sempre nos momentos mais difíceis que a gente aprende mais, né? Enfim. Então, eu estava, né, sofrendo com ansiedade e estava lembrando muito, né, da minha infância, os problemas que eu tive. E às vezes, mesmo sem querer, mesmo eu já não tenho mais eu já não tenho mais essa ideia de que eu sou o que a gente é. Ninguém é vítima, não existe vítimas. Também é assunto para outro dia. Eu sei que tudo que há na vida da gente, que acontece com a gente, de alguma maneira, de alguma forma ou de outra, a gente trouxe isso para a vida da gente, né? E eu, eu comecei então, né? Bom, coisas do passado, você começa a pensar no passado, você vai trazer o passado dentro do seu pensamento, no seu cérebro só, né? Porque não tem como ele vir para cá. E o seu corpo começa, né, a produzir hormônios e você começa a sentir sentimentos e sofrer aquilo que você sofreu, né? Não que pensar no passado seja errado, viver no passado, trazer o passado toda hora é errado, porque só existe o agora, o seu foco tem que estar no agora. Logicamente que eu olho o passado, para mim, não só coisas boas, mas eu não foco lá. Ou para mim, adquirir um conhecimento, ou compreender melhor o que aconteceu no passado, porque agora eu estou mais velho, né? Então eu entendo melhor. E então eu também já não penso, quando eu me pego voltando no passado, algum problema, alguma coisa assim que eu não precise pensar, eu não vou pensar. Né? Mesmo se alguma coisa engatilha, né? Que acontece assim, alguma pessoa fala alguma coisa melhor acontece, aí eu, sabe, conecta com o passado, eu fico bem esperto. Eu vejo o que está acontecendo, se eu precisar ir lá eu vou, mas eu não resido lá, eu fico só no agora. E no amanhã, se eu precisar pensar, eu penso, mas eu não fico, sabe, se eu tô aqui agora, eu olho ao redor de mim, eu tô aqui conversando com vocês, né? Na verdade, eu tô aqui numa praça, eu moro aqui em Taiwan. Tô numa praça onde eu venho quase todos os dias fazer aterramento. Eu tô, quer ver, ó, eu adoro ficar aqui uns 20, meia hora. E agora hoje eu saí um pouco mais cedo do trabalho, né? Mas agora tá escurecendo já rápido, umas 5 horas agora. Porque é outono aqui, né? Tá meio frio. E eu decidi vir aqui fazer esse vídeo para vocês, para mim, né? Porque basicamente é para mim.
porque eu gosto de conversar sobre as coisas que eu tô passando, porque aí eu entendo melhor, né? Eu exponho o que tá dentro de mim lá para fora e eu acho que esses vídeos vai poder ajudar alguém, né? Se você tá assistindo esse vídeo agora, é sincronicidade. Você atraiu esse vídeo para você e eu tenho certeza que alguma coisa, né, desse vídeo vai te ajudar. Vamos voltar lá então. E o amanhã não existe, né? Tipo assim, daqui 10 minutos, não existe daqui 10 minutos, só existe o agora. Não tem amanhã. O ontem já foi, você só consegue viver o ontem dentro, que eu já te disse, né, na sua lembrança aqui dentro só, mas ele não tá aqui. E o depois, ele vai depender das suas escolhas do agora, de como você tá sentindo agora. E porque eu sofri muito, como eu tava dizendo, né, emocionalmente, essas coisas não tava fácil. E a partir do momento que eu comecei a focar nesse momento, eu tô aqui, eu estou bem, tenho meu trabalho, estou com saúde, não tem problema nenhum. Nesse agora, nesse momento aqui, olha, não tem nada aqui, tô me sentindo bem. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, né, tipo, logicamente que tem preocupações do amanhã ou depois, né, eu não penso, né, quando chega eu penso, no momento que for necessário. E quando você evita fazer isso, né, toda hora, é igual meditar, eu medito já desde 2010. Então, se você medita, vai te ajudar no que eu tô querendo transmitir para você, que porque se você pensar no depois, te dá ansiedade. E você vai sofrer por uma coisa que nem, você nem tem certeza, seu cérebro está imaginando o que é isso aí, né? Ele está fazendo o melhor para ele, o melhor dele, para poder ajudar a gente, né? Esse é o nosso ego, nosso cérebro, é o mecanismo que ajuda a gente de sobrevivência, né? O problema é que, por exemplo, eu tô com 50 anos, e o planeta tem bilhões de anos. A humanidade tem, sei lá, 300 mil anos ou mais, ou menos, 1 milhão. A gente não sabe, né? Tem certeza que não é só 100 mil anos, ou os 5 ou 10 mil anos que eles falam na Bíblia. Mas enfim, nosso cérebro só tem 50 anos, né? Tirando reencarnação, vidas passadas, não, o nosso cérebro. E ele procura o máximo, ele faz o máximo dele para entender essa vida que a gente vive aqui na Terra, né? Culturas, por exemplo, eu tô aqui em Taiwan, cultura da China já tem 5 mil anos, né? E é impossível meu cérebro compreender isso, né? Então, você não pode deixar o seu cérebro tomar conta de você, você tem que tomar conta dele. Você tem que sentir bastante, sentir, né? Intuição. E você vivendo no agora, o seu cérebro ele não vai ficar te trazendo aqueles problemas do passado, ele não vai ficar trazendo talvez o que ele pense, o medo que ele tem de o que vai acontecer amanhã, sei lá, no trabalho, no trânsito, um problema que você tem que resolver com aquela pessoa, com a sua família, e aí vai te dar ansiedade. Às vezes você vai ficar, lembrar de alguma coisa que aconteceu, uma pessoa fez uma coisa ruim para você, né? Você vai passar raiva, mas e aí? Vai melhorar alguma coisa? Não? Uma coisa assim que uma vez perguntaram para mim, né? Minha esposa perguntou, mas o que você quer, Eugênio? Eu falei, eu quero paz. Ela falou, mas como assim paz? Eu falei, porque se eu tiver paz, quer dizer que tudo tá bem, né? O meu, eu não tô passando fome, porque eu tô com paz. E se eu tivesse passando fome, eu não ia estar sentindo paz, né? Eu estou saudável, então, mentalmente, espiritualmente, corporalmente. Então eu quero paz. Não tô devendo, ninguém tá correndo atrás de mim para me bater ou para me matar, não tem perigo nenhum. Se você tiver com paz. Então eu quero paz. E se você procurar um momento de agora, desse exato momento que você está respirando, você sente, tipo, o ar entrando dentro de você e independentemente dos problemas que você tem ao redor de você, você vai conseguir diminuir bastante esses problemas se você só se colocar no agora, porque só existe o agora. Isso vai te beneficiar muito, vai te trazer paz, vai te trazer, vai te dar mais energia, você não vai se desanimar tanto. Eu tô falando isso porque é experiência própria.
tá? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Eu tinha muito disso. Vai, ainda mais se você estiver trabalhando num lugar que você não gosta, você tem que fazer uma coisa que você não curta. Tá, chega sexta, legal, pá, aí todo mundo alegre, você dá uma olhada, mano, todo mundo muda, né? Isso é só porque eles pensaram, eles focaram, trouxeram o foco dele no agora, hoje é sexta, pô, que legal. Aí amanhã é sábado, você trabalhar, puta, aí, né, o ânimo já anima, mas nada mudou. Foi seu foco no agora. E eu, tipo, às vezes, né, eu lembro quando eu trabalhava lá no Japão e tinha uns trampos que eu não curtia, era fogo, né, e às vezes chegava domingão, assim, e lá no Japão às vezes nem sábado eu folgava, eu pegava um domingão, aí chega de noite, eu começava a ver, puta, segunda tem que começar a trabalhar, já dava aquele desânimo, sabe? E aí você vai trabalhar com desânimo, né, mas não, não vira. Então, você traz o seu foco pro agora, né, e você vai se sentir bem. E você se sentindo bem, você começa a fazer as coisas, né, de uma maneira melhor. Sempre quando você está bem, né, tudo fica mais fácil de fazer, né? E isso me trouxe paz. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, né? Como é que eu faço isso, né? Já faz uns 2 meses que eu tô fazendo isso, mas, e como eu disse, né, se você medita, ajuda na prática. Mas é assim, quando você começa a pensar em alguma coisa assim, aí você vê que você está se sentindo ruim, e você não está naquele momento que você precisa enfrentar essa situação, né? Não vou dizer problema, eu não gosto de falar problema, essa situação, de lidar com essa situação. Se não é esse momento, pronto, traz o seu foco para cá, respira e olha, puta, tô bem aqui, tô sentado aqui nessa pracinha, tô tá confortável aqui, daqui a pouco eu vou embora, né? Eu vou comprar uma. Bom, aqui em Taiwan eu compro muita marmita, né? Vou comprar uma marmita ali, bater um rango, fazer as coisas que eu curto. Tá bem, amanhã é amanhã. E eu começo, sabe, quando vem esse pensamento, eu começo a ir para lá e para cá, começo a me sentir estranho, pô, volto, né? Se você estiver pensando em coisas que te trazem empolgação, aí sim, vai. Porque a ideia é você se sentir paz, se sentir empolgado, e tirar esses estresses desnecessários, né? Porque muitas vezes a gente estressa por uma coisa assim que quando chega o momento nem foi tão problemático como a gente imaginou. Às vezes é 50, 30% a menos, né? Aconteceu muito comigo isso. Então, gente, só existe o agora. Eu tô aqui falando com vocês por uma escolha que eu fiz no meu passado, 1 hora atrás. Né? Eu levei minha moto ali para arrumar, o cara falou que tem que esperar 1 hora. Mas eu já tava já sentindo assim, um pouco de vontade, recebendo muita assim, intuição. Falou assim, Eugênio, chegou o seu momento, você compartilhar um pouco as suas experiências. Eu falei, mas eu nem sei o que eu vou falar. Até meu português estou esquecendo. Mas eu confio nos meus guias, eu confio na vida e eu sei que quando eu tô falando, compartilhando uma coisa, eu aprendo muito. Eu aprendo demais. Então, faz aquilo que eu falei para vocês, né? E 1 hora atrás eu fiz aquela escolha e eu tô aqui agora. Então, agora é o resultado de 1 hora atrás da minha escolha, né? Que é o futuro. Se eu não tivesse feito aquela escolha, eu não estaria aqui. Ou, no mínimo, não estaria filmando esse vídeo aqui para vocês. Eu estaria aqui fazendo meu aterramento, porque eu curto muito, eu gosto de ficar na natureza. Gosto de cidade grande também, mas aqui é bom que tem muita pracinha, então eu fico aqui. Traz uma paz, uma calma. Eu me sinto relaxado, né, desestressado. Então, todo agora que você vê aqui, no seu redor, você olha ao seu redor, é o reflexo de momentos atrás, de dias atrás, de anos atrás, das escolhas do caminho das escolhas que você fez, do caminho que você decidiu andar, as reações que você teve no momento daquele passado, né? E você olha ao redor aqui, isso aqui é o reflexo de tudo aquilo. Aí tá, né? Vamos supor que sua vida não tá legal, você tá cheio de conta para pagar,
cara, nada dá certo, você não tá sentindo bem. Aí você olha isso ao redor de você, esse é o reflexo do seu passado. Então, o que seria mais, como é que fala isso? Bom senso, né? Fala, peraí, eu tô vivendo as escolhas do meu passado, e então o que eu vou fazer? Primeiro lugar, tudo que você vai decidir que você tá assim com raiva, você não tá centrado, não tá se sentindo bem com você mesmo, com a vida, você não vai viver legal. Você não vai fazer escolha legal. Se você tiver com raiva, ódio, pior ainda. Então, no momento de agora, só existe agora. O que aconteceu 10 minutos atrás aconteceu, né? Mesmo se alguém te fez, ficou bravo, perdoa, deixa quieto. E o mais importante é você se sentir bem. O mais importante. E porque quando, mesmo, independente do reflexo que eu disse, tá? É agora, você tá bem. Porque aí, você conscientemente, decidindo, você tomou as rédeas, você sentou no volante do motorista da sua vida, que você escolheu, a sua escolha, de se sentir bem, de se sentir pacífico, de aumentar a sua vibração, e a partir do agora, que só existe agora, você tá fazendo o seu amanhã. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez ontem, 10 anos atrás, o seu amanhã você já sabe o que é. Olha pro hoje, entendeu? Então, esses 2 meses eu comecei a fazer isso e muita coisa começou a acontecer comigo. Muita coisa. Ó, a primeira coisa que começou a acontecer, eu me senti aliviado. E quanto mais eu melhorei nesse viver agora, esse alívio melhorou, melhorou, melhorou. E começou a vir paz para mim. E toda essa barulheira, né? Porque nossa mente, ela fica aí, igual eu falei da meditação, né? Você consegue meditar e você entende isso. Você vai entender o que eu tô querendo dizer. Você começa a eliminar todo esse barulho, né? Todos esses pensamentos, eu digo barulho nesses pensamentos de coisas que aconteceu, coisas que você tem que fazer, coisas, sabe? Você tá ali no agora, esse momento é seu. E aí quando você faz isso, você sente aquela paz. Sabe, mesmo se você nunca meditou, sabe assim, às vezes a gente, como é que fala isso? Eu lembro como é falar em japonês, lembro como é falar em inglês, mas até em chinês. Mas em português é assim, por exemplo, sabe quando, principalmente criança faz muito disso, né? Você fica assim, ó, você olha pro nada, não pensa em nada, do jeito que eu tô aqui, ó, e dá aquela sensação gostosa, sabe quando você fica viajando? Meditação é aquilo ali. Só que você faz aquilo ali consciente, né? E quando você conecta, você começa a se sentir bem. E agora quando você vive no agora, só no agora, e quanto melhor você conseguir expressar isso, né, e conseguir ficar realmente, trazer para cá, seu pensamento vai para lá, você traz ele para cá, e você começa a trazer mais paz, ela vai aumentando, e esse barulho, né, esse macaco dentro da sua cabeça fazendo barulho, batucando aí, esses problemas, essa perturbação, ele sai fora. E esse agora que você escolheu ali, ele tá bem melhor, no mínimo, bem melhor. Aí o que acontece? Sua saúde melhora e você começa a ter ideias de como solucionar os seus problemas. Você abre a porta, porque não tem mais esse barulho, né? Você abre a porta para outras coisas e que vão te ajudar, porque isso está acontecendo comigo. Então tá, primeira coisa, você começa a se sentir melhor. Segunda coisa, a paz começa a vir e o barulho começa a ir embora. Terceira coisa, você sabe que você está em controle da sua vida. Porque, independentemente do lá fora, você decidiu se sentir bem. Você se decidiu estar na paz. Você se decidiu que... Você cansou e decidiu ser feliz. Porque isso vai te trazer felicidade. Mas eu digo para vocês, o melhor seria a paz. Porque a felicidade, ela vem e vai. Né? Mas a paz, não. Ela está sempre ali. E se você está com paz, todos os outros setores da sua vida tá bem. Não estou dizendo que o reflexo lá fora, que está ainda, que está o passado ali, né, vai mudar assim imediatamente. Não. Mas você mudou. Você está se sentindo melhor. O que você prefere? Continuar se sentindo mal e continuar com os mesmos problemas? Ou se sentir bem, em paz, abrir as portas para a intuição
para aquela ajuda que vem, aquela sincronicidade, ou você escolhe ficar pensando naqueles problemas e tá com aquele barulho dentro da sua cabeça e continua com os mesmos problemas. A escolha é sua. Mas o melhor de tudo é que a partir do momento que você começa a mudar, né, independentemente do reflexo lá fora, né, você não reagir mais para esse reflexo, mas você agir conscientemente do que você quer, esse reflexo, aos poucos, ele começa a mudar. Por quê? Porque é um reflexo. Você mudou aqui dentro de você. Então, esse reflexo lá fora vai ter que mudar. Você está na frente de um espelho, né, um espelho seria o mundo aqui fora, e tudo que você é e você acredita ser, as suas crenças, tudo, o seu eu, esse pacote inteiro, é assim que você vê a vida, é assim que você vive a sua vida, tá? E aí esse vai ser o reflexo seu lá no espelho. Se você mudar isso aos pouquinhos, o reflexo lá fora vai ter que mudar. Ele não tem escolha. Porque imagina assim, por exemplo, você tá na frente do seu espelho, e você olha pra sua cara, porra, preciso fazer a barba, pô, não tô gostando dessas espinhas, tô com ruga, eu tô triste. Aí você pega, põe a mão lá no espelho e começa a mudar a sua aparência. Ela funciona. É o que a gente faz. A vida não tá legal, tô precisando de mais dinheiro, vou procurar mais trabalho, vou fazer isso, vou forçar a barra, tudo lá fora. Mas se você mudar aqui dentro, o lá fora vai ter que mudar. Porque você é a força criativa da sua vida. Não existe outra força criativa, você. Você é filho de quem, se você acredita em Deus, não, você gosta de falar, chamar ele ou ela de Deus, tudo bem, ou natureza, o universo, o espírito, e nós viemos dele, ou dela, né? Então, se a gente veio dele, dela, a gente tem o mesmo poder, logicamente que mínimo, né, menor, mas a gente tem a mesma capacidade. Tipo, você vê uma formiga, né, apesar que ela é forte, ela consegue carregar o peso, 7 vezes o peso dela, ou mais, só que porque ela é pequenininha, ela vai lá e carrega uma coisa. Né? A gente é grande, a gente carrega coisas maiores, né? Vamos dizer assim, que de acordo com a sua capacidade. Igual se você falar que Deus, então ele consegue fazer coisas muito maiores. Mas você não deixa de conseguir carregar uma coisa também, que é o suficiente para você, que é o que a formiga faz. Então, igual eu gosto de pensar assim, né? Eu só sou um ser humano e eu tenho essa aparência que eu tenho por causa da minha mãe e do meu pai. Se minha mãe e meu pai eles fossem macaco, eu ia ser macaco. Se você é filho de Deus, o que você é? É uma árvore, uma macieira, não vai nascer banana. Nunca. Entendeu? Então, muda quem você é aqui dentro. Você tem que se conhecer bem. Você se conhece, sabe? E quando você entende isso, você sabe que tudo que veio na sua vida não interessa, mesmo que você não entenda, é você que trouxe para você. Não existe vítima, tá? Mas essas coisas assim eu posso fazer outro vídeo, se vocês estiverem interessados, eu posso compartilhar essa maneira minha de entender a vida. Mas é isso aí, esse vídeo tá ficando longo, gente. Se vocês quiserem aprofundar mais nesse assunto, eu posso. Só manda um comentário aí, que eu posso compartilhar mais, né? Mas basicamente é isso. Não existe um ontem, porque ontem já foi. Não existe amanhã. Não existe daqui 3 minutos. Ainda não. Só existe o agora. E daqui 3 minutos vai ser o agora daquele futuro. Só existe o agora. Então, para que a gente fica pensando naquele negócio lá 10 anos na frente, daqui uma semana, né? Aquilo que eu disse, se for uma coisa que te faz sentir bem, por que não? Mas se for uma coisa que tira a sua paz, para. Porque lembra daquilo que eu falei para você. A vida lá fora é o reflexo do que dá aqui dentro. A gente quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter paz. Todo mundo quer ter o suficiente. Todo mundo quer fazer o que gosta. Só que a gente deixa de fazer o que gosta porque a gente precisa né, fazer dinheiro, precisa trabalhar. E, e aí a gente não tem tempo para fazer o que gosta. Tá? E como é que você vai mudar isso? Né? A gente só escolhe assim, vou ser feliz depois que eu ter isso,
ter paciência, ter calma depois que esse problema sair fora da minha vida. Não, você falou que você só vai ter isso, essa paciência, a paciência não, essa paz, ou essa felicidade, quando alguma coisa lá fora vier para você. Mas você que sente as coisas, você que percebe as coisas. Olha, por exemplo, só olha para essa árvore aqui, ó. Eu posso falar para ela, ó, ela é meio torta, ela é grande, ela é velha, ela é bonita, ela é feia. Para ela, o que aconteceu com ela? Nada. É eu que tô observando ela, é eu que tô usando do meu cérebro, do meu conhecimento, que é único, das minhas experiências únicas, de cultura, de família, de língua, de todos os problemas que eu tinha na vida, eu vou lá e julgo ela, entendeu? Então, se você não julgar, tudo é a mesma coisa. Se você não observar, você fechar o olho, você não vê nada, não é? Então, a observação é muito importante. E é muito importante observar primeiro a si mesmo. Por que que eu tô falando que isso aqui é ruim, ou que aquela pessoa tá fazendo é ruim? Eu tô julgando ela, entendeu? Você pode olhar e compreender, entender, falar, pô, aprende com o erro dos outros, aí tudo bem. Mas, aquele negócio, o esquema é você se sentir feliz, com paz, cada vez mais, levando a sua vibração, porque aí você tá vibrando nessa sintonia, e você tá emanando essa energia, e, e a vida, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que mudar. O reflexo lá fora, o reflexo do espelho vai ter que mudar. Você é o projetor do cinema. E a tela é aqui fora, o mundo. Só que a gente olha para a tela, a gente reage com ela e começa a projetar aquilo ali. Sempre fica esse ciclo. Mas se você saber que a vida lá fora é a tela, e você é quem escolhe o que você quer projetar lá, sua vida muda. É isso aí, gente. É aquilo que eu falei, né? Vive no momento do agora. A minha vida tá mudando muito. Cara, tá acontecendo muita coisa boa na minha vida. E por isso que eu quero que todo mundo se sente bem. E eu sei que tudo vai dar certo. Conheça a si mesmo, muda a ti mesmo. Você é a pessoa mais importante da sua vida e das que estão ao seu redor. Você é uma peça do quebra-cabeça da vida. Se você ficar perdida, a vida não vai ser completa para o mundo, para ninguém. Então, você é um membro, eu sou um membro dessa família gigantesca que é a humanidade. Né? E como você tem um membro da sua família lá perto da sua família, que se ele tiver perdido, ela tiver perdido, não tiver, vocês também vão sofrer por causa disso, né? Então a gente tem que ajudar uns aos outros. Eu tô me sentindo bem e eu quero que vocês se sintam bem também. Então lembra, gente, só existe o agora. E a escolha que você faz, a partir do momento que você escolhe viver no agora e se sentir bem, sempre, independente do reflexo lá fora, pode demorar um mês, 2, 3 meses. A sua vida vai mudar. Mas é isso aí, gente. Um abraço, um beijo. E até a próxima. Lembre-se do que é normal. O normal é você fazendo o que te faz se sentir bem. E o resto é resto, gente. Isso é que interessa. Só você pode mudar a sua vida. Se você achar, se você pensar e você falar que você não consegue, você não consegue. Mas se você falar que você consegue, você é capaz, você vai conseguir e você é capaz. Um abraço, um beijo, até mais.